Quércia, governador. Meus amigos, dentro da nossa intenção de fazer com que haja desenvolvimento com justiça social neste país, através do grande esforço de São Paulo, nós vamos incentivar as pequenas, médias e microempresas aqui em nosso estado. O que significam essas empresas? São empresas pequenas, às vezes caseiras, familiares, uma pequena fábrica de vassoura, uma pequena fábrica de manteiga, um torno. Essa intenção, essa política, esse propósito, conflita grandemente com a política do regime autoritário, que privilegiou os grandes conglomerados, grandes empresas, grandes bancos e beneficiou só os grandes, inclusive as multinacionais. Houve uma galopante desnacionalização das nossas empresas e muitos sonhos foram desfeitos de pessoas que queriam fazer uma pequena e média empresa ou microempresa e que não conseguiram fazer. Hoje as coisas estão mudando com o PMDB, com a Nova República, e nós queremos que elas mudem profundamente em São Paulo a partir do próximo governo. Nós queremos que haja a democratização de oportunidades. Nós não vamos incentivar mais as grandes empresas. Nós vamos incentivar milhares, milhões de pequenas empresas, de médias empresas, de microempresas. O Banco do Estado, a Caixa Econômica Estadual, o Badesp, vão ser instrumentos neste grande objetivo. Isto significa democracia econômica para o país. Significa mais possibilidade de justiça. Nós teremos condições de dar ao aposentado que ainda tem forças, ao estudante universitário que sai da escola, ou mesmo secundário, ao trabalhador que quer crescer na vida, condições de atender, de atingir esse objetivo. Quércia, governador. O senhor já escolheu seu candidato ao governo do estado? Já é esse mesmo. Olha ele aqui, ó. Quem é? Olha ele aqui. Quércia. Por quê? Não é ladrão. E o senhor? Eu acho que ele é um bom homem, né? Por isso que eu voto nele. Só com ele pode contar, porque maluco já era, hein? Tô com ele e não abro. O Quércia. Ah, já escolhi a Quércia na cabeça. Boa tarde. O senhor já escolheu seu candidato ao governo do estado? Olha. Fala! O senhor pode falar pra gente quem é? Ai, meu Deus. Oi. É o Quércia. Quércia, governador. Nasceu para todos e também para você. Vote em Quércia, PMDB. O sol nasceu para todos e também para você. Vote em Quércia, PMDB. No Jornal da Tarde desta sexta-feira, mais uma pérola do pensamento do milionário mau patrão Antônio Hermílio. Diz o jornal representante da pequena grande imprensa. Abre aspas. O descongelamento, na opinião de Antônio Hermílio, tem de acontecer. Seu raciocínio é baseado nas suas indústrias. Fecha aspas. E olhem que daquilo que o Jornal da Tarde diz sobre o mau patrão, ninguém pode duvidar. O mau patrão é dono, é sócio. Então vejam. O mau patrão é contra o congelamento dos preços. Mas é fácil explicar por quê, simplesmente revolvendo velhos jornais. Aqui, o Sindicato da Construção Civil de Florianópolis acusa o Grupo Votorantim de cobrar ágio sobre o preço da saca de cimento através do superfaturamento dos fretes. Quem paga é o povo. Aqui, o mau patrão faz críticas ao controle de preços e diz que a indústria já deu sua cota de sacrifício e não tem mais gordura para ser cortada. Sacrifique-se, então, o povo. Aqui, informa-se que o preço do cimento aumentou 301% em apenas um ano e o presidente da Comissão de Materiais de Construção diz que o aumento é excessivo. Aumento pago pelo povo. Aqui, a multinacional Reynolds acusa a Votorantim de aumentar preços de matérias-primas usadas no empacotamento de cigarros. Aumento a ser repassado para o povo. Depois dessa rápida passeata pelos jornais, é fácil entender por que o milionário mau patrão quer acabar com o congelamento. Interesses de mau patrão. Interesses contra o povo. Velho São Paulo. Deputados estaduais. Sou Irci Ayala, radialista, professora orientadora, nascida em Tambaú
E durante mais de 10 anos falei com você. Como candidata a deputada estadual pelo PMDB, quero continuar o nosso trabalho. Falando com você, com seus familiares, com dependentes de álcool e droga. Lembrando a população de São Paulo que cada crime violento é acompanhado do álcool e das drogas. Preciso de vocês. Venham conosco. Eu, vocês, Quércia no governo do estado com garra. Quércia, governador. Muitos de vocês já me conhecem. Das lutas estudantis e sindicais em Osasco, desde 63. Meus ex-alunos do cursinho da Poli, do Universitário, do Positivo de São Caetano. Das lutas dos professores, do funcionalismo público, das pessoas deficientes, dos jovens do Embu. Com Quércia e Almino, concretizarei a certeza maior. Não se constrói uma verdadeira democracia sem a força e a verdade do povo. Quércia, governador. Quando o presidente desta Assembleia abrir suas portas ao povo, contribuindo para a redemocratização do país. Como deputado do PMDB, sou autor do projeto que obriga o transporte do boia fria em ônibus e autor da moção que concede estabilidade ao funcionário. Em Guarulhos, a população diz que quando o prefeito, Nefe Tales transformou a cidade. Minha luta é pela criança e por Orestes Quércia, governador. Quércia, governador. O sol nasceu pra todos e também para você. Vote em Quércia, PMDB. Senadores constituintes. As pessoas mais idosas necessitam de carinho e de respeito. Quem dá o carinho é a família, são os amigos, são os mais jovens. E o respeito é a sociedade toda. Qual é o respeito que nós devemos aos mais idosos, aos homens e às mulheres? Primeiro, que eles continuam seres humanos com muita potencialidade de vida. Devem ter seus clubes, devem se organizar, participar da vida e reivindicar seus direitos. Há um direito que se reivindica desde logo, e todos devem reivindicar. É o direito a um salário condigno quando a pessoa se aposenta. A aposentadoria no Brasil é muito baixa. O trabalhador rural recebe uma miséria. E o da cidade, o que está na CLT, desconta muito e recebe muito pouco. E não tem os aumentos equiparados aos aumentos daqueles que estão em plena atividade. O PMDB se compromete a corrigir isso. Mas há uma coisa que é você que tem que se comprometer. É carinho para com os mais idosos. Mordomias, confusão e incompetência. Nem o esforço dos jogadores salvou o Brasil de perder a Copa do Mundo. E o povo chorou a derrota no México. Lembram quem era o chefe da delegação brasileira? Era José Maria Marim. Esse candidato a senador que vive caluniando os outros para esconder sua própria incompetência. A arrancada para a vitória. Quércia na cidade de Ourinhos. E trabalhar por Ourinhos no governo de São Paulo. Quércia em Cândido Mota. Quércia na cidade de Assis. Quércia no Parque Edu Chaves. Deputados constituintes. A nossa posição é a mesma da história do PMDB. Um passado de lutas, dignidade no presente e muita força para lutar no futuro. Nos problemas regionais, na defesa do congelamento de preços, da reforma agrária, da reforma urbana e da democratização da justiça, estão nossos objetivos constituintes. A vitória de Quércia do PMDB vai garantir a democracia brasileira. Conto com você em 15 de novembro. Vote completo, se não complica. Quércia, governador.
Com o PMDB lutei contra o arbítrio, a violência e o entreguismo. Com o PMDB denunciei o escândalo da corrupção Lutfala. Fui enquadrado 4 vezes na Lei de Segurança Nacional e processado. Com meu voto, derrotei a ditadura militar no Brasil. Honra de dizer hoje que com o meu voto faço dele o golpe final contra a ditadura fascista e entreguista que solicitou minha pátria. Voto em Tancredo Neves na vitória! Esse foi o voto decisivo do deputado João Cunha de São Paulo. Nova República nascida do martírio de Tancredo Neves não é um projeto acabado. Juntos poderemos constituir um projeto nacional que explicite o rompimento da dependência externa e os direitos de todos os brasileiros. A pátria do Evangelho e o celeiro do mundo está para ser construída. O PMDB, na Assembleia Constituinte e Quércia no governo, nós poderemos realizar isso. Quércia, governador. Por que, Zé Gregório? Vamos escrever a Constituição. José Gregório é a nossa opção. Chegou a hora. Na ditadura, lutando e resistindo. Nos novos tempos, construindo, trazendo para São Paulo o plano do leite de Sarney, que atende 240 mil crianças por dia. No dia 15, faça comigo a nova Constituição que livre o Brasil da miséria, da injustiça e do atraso. Com Quércia, Almino, Fernando e Covas. Quércia, governador. Participei de quase 2 dezenas de comícios neste final de semana. Na capital, na grande São Paulo, no interior afora. Verdadeiras multidões, um entusiasmo a nos dar a quase certeza da vitória no dia 15 de novembro. Mas o que me impressionou de verdade foi o canto, foi a alegria do povo. Cantavam em toda parte esta canção que marcou o nosso programa na TV. O sol nasceu para todos e também para você. Por detrás destes versos singelos, a rigor, há uma mensagem política da maior importância. Eles querem dizer que a igualdade é a meta maior da construção democrática, a igualdade de oportunidades, a sociedade onde todos possam ter direito ao trabalho, ao emprego, à saúde, à educação, à escola, ao transporte, à alegria da vida. Há de ser isto que faz com que o povo sinta, na singeleza desses versos, a grande mensagem política que arrebata a todos. Venham conosco construir esta sociedade onde o sol nasça para todos e também para você. Quércia, governador. Amigo, veja como votar certo! Para governador, faça um X no número 15, Orestes Quércia, pelo bem de São Paulo. Para senador, vote nos 2 candidatos do PMDB, Mário Covas, 151, e Fernando Henrique Cardoso, 152. Para deputado federal, escolha o seu candidato do PMDB. Escreva aqui o nome dele e aqui o número dele. Se não se lembrar, vote na legenda. Faça um X no quadrinho do PMDB. Para deputado estadual, escolha o seu candidato do PMDB. Escreva aqui o nome dele e aqui o número dele. Se você não se lembrar, faça um X no quadrinho do PMDB. Vote por um tempo bom para o nosso povo. Vote em Quércia, vote PMDB e durma tranquilo. Programa de Governo. Em nossa proposta de industrialização e de desenvolvimento do interior, é fundamental o aspecto transportes. Eu já falei sobre isso. Hoje vou falar sobre um transporte que é o mais barato de todos, que é o transporte fluvial, a navegação em cima dos rios. É o mais barato do que a rodovia e mais barato do que a ferrovia. E existe um velho sonho de São Paulo, que é a navegação do nosso Rio Tietê, da tradição de São Paulo, que é o Rio Tietê. O Rio Tietê, que nasce aqui próximo de São Paulo, ao contrário da maioria dos rios que correm para o mar, ele vai para o interior do estado. Vem por aqui, para a região oeste, até o Rio Paraná, aqui na divisa do estado do Mato Grosso. E nós vamos mostrar para vocês agora uma reportagem a respeito daquilo que já está sendo realizado em termos de navegação do Rio Tietê. A hidrovia dos rios Tietê e Paraná. Um transporte eficiente e barato que garante o desenvolvimento do interior. O Tietê atravessa São Paulo e vai morrer no Rio Paraná, divisa com o estado do Mato Grosso do Sul.
sempre foi usado como rota pelos índios e desbravadores paulistas. Já em 1950, começaram os estudos para ligar o Tietê ao Rio Paraná e criar assim uma das mais importantes vias fluviais do país, com 2.400 quilômetros. Um projeto para o futuro, que quando concluído, em 1989, vai ligar os estados de São Paulo, Paraná, Minas, Goiás e Mato Grosso do Sul e chegar até território paraguaio. Ao todo vão ser 11 lagos, com desníveis entre um e outro, separados pelas barragens das usinas hidrelétricas com eclusas que foram sendo construídas nos últimos 30 anos. O primeiro trecho navegável do Tietê, nos reservatórios de Barra Bonita e Bariri, tem 270 quilômetros. Por aqui, neste ano, foram transportadas cerca de 1.200.000 toneladas de carga, a maior parte de cana-de-açúcar. Na usina de Barra Bonita, as embarcações têm de vencer o primeiro desnível de 25 metros. Para isso, elas entram na câmara da eclusa, que começa a ser enchida. Uma operação que demora 12 minutos, até a embarcação chegar ao mesmo nível do trecho seguinte do rio. Na segunda barragem, Bariri, o processo se repete. Este ano, o governo Montoro inaugurou as eclusas das usinas de Ibitinga e Promissão. Com isso, terminou a segunda fase do projeto da hidrovia. As embarcações podem chegar agora até bem perto das cidades de Araçatuba e Birigui, navegando direto 440 quilômetros. Os próximos passos: montagem dos equipamentos das eclusas de Nova Vanhandava, término do canal de Pereira Barreto e, principalmente, a conclusão da barragem de Três Irmãos, que vai ligar o Tietê aos 1.500 quilômetros navegáveis do Rio Paraná e afluentes. O baixo custo da navegação em relação a outros tipos de transporte é a principal vantagem da hidrovia. Através dela, o transporte de cargas sai pelo menos 10 vezes mais barato do que pelas rodovias. As cargas são levadas por embarcações como essa, puxadas por um motor de 700 cavalos e com capacidade para 2.000 toneladas. Quantidade que teria que ser transportada por pelo menos 80 caminhões, cada um deles com um motor de 400 cavalos. Calcula-se que quando a hidrovia Tietê-Paraná estiver pronta, a capacidade total será de 16 milhões de toneladas por ano. Isto representa uma redução de 220 milhões de litros no consumo anual de combustíveis e uma economia de 40 milhões de dólares. A implantação dessa hidrovia vai promover um grande desenvolvimento agrícola na região oeste de São Paulo, além de atrair indústrias para as áreas ribeirinhas. Novos empregos vão surgir e isso poderá contribuir muito para diminuir o êxodo rural. Como nós vimos, o rio Tietê já é navegável. Aqui de Conchas, perto de Piracicaba, até Nova Vanhandava. São 450 quilômetros entregues à plena navegação e ao desenvolvimento do nosso comércio, do nosso transporte. No próximo governo, nós terminaremos a eclusa de Nova Vanhandava, terminaremos a eclusa de Três Irmãos e a eclusa de Jupiá, já aqui no Rio Paraná, e o canal de Pereira Barreto. Isso possibilitará, no próximo governo, o transporte fluvial pelo Rio Tietê, aqui de Conchas, por todo o estado de São Paulo até o Paraná. Poderemos subir até aqui o estado de Goiás com Minas Gerais em São Simão e descer até aqui embaixo em Itaipu. Serão 2.500 quilômetros de navegação fluvial que nós alcançaremos. Como eu disse, a navegação começa aqui em Conchas, perto de Piracicaba. Mas nós temos já um projeto que fará com que a navegação comece mais perto do município de São Paulo, exatamente no município de Salto. Desta forma, com esta ampla possibilidade de navegação do Rio Tietê e do Rio Paraná, nós teremos também a integração das rodovias e das ferrovias e faremos com que haja possibilidade de transportes para o grande desenvolvimento que nós queremos realizar com o nosso esforço, com o nosso sacrifício em nosso estado.
Orestes Quércia, por que o senhor quer tanto ser governador do estado de São Paulo? Eu não quero tanto ser governador do estado de São Paulo, eu quero ser governador do estado de São Paulo. Eu já fui vereador, fui deputado, fui prefeito, fui senador, sou vice-governador, tenho uma carreira política, tenho uma experiência de vida e tenho condições de colocar tudo isso a serviço desta grande causa do nosso partido, PMDB, que é transformar este país num regime de liberdade. E São Paulo é muito importante nisso, por isso sou candidato. O senhor é vice-governador do estado de São Paulo. Qual é a responsabilidade que o senhor teve no governo Montoro? O que é que o senhor fez no governo Montoro? Nestes anos nos quais eu fui vice-governador, eu trabalhei muito pelos municípios porque eu exercia a presidência da Frente Municipalista Nacional e também da Associação Paulista de Municípios. Conseguimos 2 reformas tributárias que melhoraram muito a arrecadação dos municípios de todo o Brasil, inclusive os municípios de São Paulo e o município da capital. Além disso, eu trabalhei muito levando questões ao governador do estado. Ainda nós tivemos recentemente, ontem, a inauguração de um grande hospital em Mauá. Este hospital estava fechado, era da iniciativa privada, é um hospital de 220 leitos e que, através do meu pedido, junto com o prefeito de Mauá, nós conseguimos que o governo fizesse a compra, a desapropriação do hospital e nós inauguramos um magnífico hospital numa região onde não existe nenhum hospital oficial. Portanto, foi isso que eu fiz. Eu levei reivindicações e consegui atendimentos de muitas dessas reivindicações no interesse do povo, tanto da capital quanto do interior. Quer dizer que se o senhor se identifica com o governo Montoro, o senhor pretende ser um candidato de continuidade da obra de Montoro? Qualquer candidato que se eleger governador tem que dar continuidade à obra do governo. O que o governador Montoro não fez que o senhor pretende fazer no seu governo? O governo Montoro fez um esforço grande de descentralização e realizou uma obra administrativa importante, realizou uma obra política importante, quando convocou o comício da Praça da Sé, pelas diretas, quando indicou o presidente Tancredo Neves para exercer a presidência, mesmo a despeito do colégio eleitoral, e além disso realiza um governo administrativamente excelente. Eu quero continuar esta obra administrativa com as minhas prioridades, que são criança, segurança, transportes, habitação e industrialização no interior. Várias denúncias têm sido feitas a propósito da maneira pela qual o senhor teria enriquecido. Essas denúncias foram feitas pela revista Isto É, pelo jornal Estado de São Paulo, e agora, novamente na campanha eleitoral, são apresentadas como provas de que o senhor não teria condições de assumir o governo do Estado. O que o senhor tem a dizer a respeito dessas denúncias? Não são apresentadas como provas, são insinuações malévolas e maldosas. Eu me submeti a um julgamento de uma CGI que o presidente Geisel, que se dizia inimigo dos líderes do PMDB, do MDB na época, ele dizia que o MDB eram os seus inimigos. Ele julgou um processo secreto, cuja capa eu não vi até hoje. Toda a minha vida eu fui julgado pela ditadura, pela revolução. E eles tiveram que arquivar o processo porque não encontraram nada contra mim. Não devo absolutamente nada. E sei que, infelizmente, isto ocorre em campanhas políticas. Eu tenho sofrido nos últimos tempos muitas invectivas, muitas tentativas de infâmias, difamações. A filha de um dos candidatos soltou boletins grosseiros contra mim. Eu sei que o nível da campanha é baixo por parte dos 2 candidatos milionários. Me informam que eles vão dizer coisas a meu respeito, que eu me enriqueci ilicitamente, que eu tenho boi no pasto, que eu tenho filhos antes de ser casado, e assim por diante. Mas eu não vou baixar o nível da campanha. De quem, na sua opinião, é a culpa pelo baixo nível dessa campanha eleitoral? Dos 2 candidatos milionários. Quércia, governador. Orestes Quércia, o senhor tem apoio de parte dos comunistas. Isso acrescenta ou tira votos do senhor? Eu tenho apoio de PCdoB, tenho apoio do Partido Socialista e de parte das bases do PCB. Mas não tenho nenhum compromisso com esses partidos, eu tenho só compromisso com o meu partido, com o PMDB. Todo mundo sabe que eu não sou comunista e não aceito essa ideia, não aceito essa filosofia. Mas eles estão me ajudando e não tenho, como já disse, nenhum compromisso de governo com quem quer que seja, a não ser com o meu partido. Se o senhor for eleito com o número de candidatos que tem, provavelmente o senhor será eleito por uma parcela não majoritária
dos eleitores, algo em torno de 30%, 40% aproximadamente. Pelo menos é o que indicam as últimas pesquisas autorizadas a serem publicadas. Como é que o senhor vai governar? Uma vez o senhor disse que preferia perder sozinho do que sair da disputa. Como é que o senhor vai governar? O senhor pretende governar só com o PMDB? Pretendo governar com o meu partido, só com o meu partido, e com alianças, porque as alianças são naturais. Desde que o partido se reúna e decida a respeito de uma aliança com outro partido, nós nos aliaremos. Isso é próprio do regime democrático. Existe algum nome certo já para o seu secretariado? O senhor fez algum acordo com relação ao seu secretariado? A minha preocupação é com a eleição do dia 15 de novembro. Não tenho nenhum acordo com ninguém, compromisso com ninguém, absolutamente ninguém. As mulheres vão ocupar que tipo de espaço no seu governo? Vão ocupar um espaço grande, eu já tenho esse compromisso com elas. Elas já ocupam, através da Alda Marco Antônio, a Secretaria do Trabalho, e com um sucesso muito grande, porque ela vem fazendo um trabalho excelente à frente da Secretaria do Trabalho. As mulheres têm o direito de exercer cargos de comando, de chefia. Nós sabemos que existem discriminações contra as mulheres. Ainda uma recente pesquisa do IBGE comprovou que elas ganham 3,5 vezes salários mais baixos do que os homens, pelo mesmo trabalho, quer dizer, com a mesma capacidade. E no nosso governo, as mulheres vão ter uma presença muito grande em todos os níveis de administração. O prefeito Jânio Quadros deixou claro, ou pelo menos deixou implícito, que vê com simpatia o seu nome e a sua postura política. O senhor aceitaria de que maneira um apoio do prefeito de São Paulo? Eu aceito apoio de todos os eleitores. Agora, qualquer composição política é através do meu partido. Eu não assumo nenhuma composição política com nenhuma liderança que não seja do PMDB, a não ser através do PMDB. Agora, aceitação dos votos, dos apoios, eu aceito de todo mundo. Que ponto o senhor tem em comum com o prefeito Jânio Quadros? Olha, eu fui eleitor dele para presidente, né? Naquela época, eu aceitava o nome do presidente Jânio Quadros. Mas não vejo nenhuma coisa mais profunda depois daquela época. Hoje, por exemplo. O PMDB tem feito, na sua propaganda política, algumas afirmações, no mínimo, estranhas. Por exemplo, de que no seu governo não vai haver mais criança passando fome em São Paulo. O senhor acha efetivamente que isso é possível de acontecer num governo estadual apenas? Nós vamos fazer todo o empenho nesse sentido. A nossa prioridade é a criança. Nós vamos fazer um esforço muito grande para dar alimento e teto para essas crianças através das casas da criança, que nós queremos fazer em substituição à FEBEM. Casas das crianças que terão 30, 40 crianças no máximo, ao invés daquele grande volume de 1.000, 2.000 crianças que nós vemos na FEBEM. Nós queremos fazer com que essas crianças tenham condições de teto, de alimentação e de recomposição na sociedade, que elas possam crescer, elas possam ser encaminhadas para o trabalho, possam ser encaminhadas para a vida. Nosso grande objetivo é esse. Evidente que a obra é imensa e nós precisaremos da sociedade. Nós precisaremos do povo, precisaremos dos governos municipais, do governo federal. Nós estamos propondo uma nova parceria em São Paulo a partir do próximo governo. Essa nova parceria significa chamar os segmentos sociais para assuntos específicos. E o caso da criança vai ser um chamamento muito grande. Nós temos, às vezes, entidades religiosas que têm edifícios, entidades particulares que têm edifícios onde esses edifícios possam servir para creches, por exemplo, e nós vamos fazer composições com essas entidades. Vamos fazer um empenho grande, a prioridade vai ser a criança, um grande empenho em favor da criança. Esperamos resolver em grande parte esse trabalho. Nós não sabemos o quanto vamos atingir, mas vamos fazer todo o possível e vamos chegar lá. Quércia, governador. Orestes Quércia, a gente sabe que o problema de segurança não se resolve só com mais policiais na rua. Como é que o senhor pretende acabar realmente com o problema da violência no Estado? O grande problema da segurança em São Paulo é a falta de vagas nas prisões. E nós temos um plano de fazer 10.000 vagas, 20 penitenciários de 500 vagas cada uma, sendo agrícolas e penais, onde os presidiários tenham que trabalhar. E, além disso, vamos investir muito na segurança, no policiamento extensivo, na segurança das escolas. Isso é muito importante. Mas é preciso também pensar na causa da violência. E por isso é que nossa preocupação é com a criança, para evitar que as crianças abandonadas se transformem nos marginais de amanhã. Então nós associamos muito bem a nossa prevenção, a nossa luta contra a violência com a prevenção, isto é, atendendo
as crianças abandonadas, encaminhando essas crianças. O senhor acha que sempre contou e conta efetivamente com o apoio do presidente Sarney? O presidente Sarney não pode apoiar um candidato que não seja candidato da aliança, isto é, apoiado pelo PMDB e pelo PFL. Aqui em São Paulo eu sou só do PMDB. O PFL é essa coisa que está aí, dividida em dois. E de forma que ele não pode apoiar um candidato. Ele, acredito eu, torce muito pela minha eleição. O senhor tem dito que é a favor do descongelamento, ou melhor, o senhor tem dito que é a favor do congelamento, da manutenção do congelamento e contra o descongelamento. Se depois das eleições o governo federal resolver adotar o descongelamento, o que o senhor vai fazer? Bom, por falar em descongelamento, campanha pobre, estúdio sem ar-condicionado e suor para todo lado. Mas eu sou favorável à luta pela manutenção do congelamento. E o presidente tem reiterado isso nas conversas particulares que eu tive com ele. Os ministros também. É uma conquista séria do povo brasileiro. Nós não podemos abrir mão de maneira nenhuma dessa conquista. Eu já disse aqui e vou repetir. Como governador, não vou permitir de maneira nenhuma, vou fazer todo o empenho no sentido de impedir que se acabe com o congelamento dos preços. Porque eu acho que é uma vitória, uma conquista. Nós temos que manter esse congelamento porque nós temos que combater a inflação. A inflação é amiga dos ricos, dos banqueiros, dos poderosos, mas é inimiga jurada do pobre, inimiga do trabalhador, inimiga do salário. É fundamental liquidar com a inflação e, para isso, é fundamental manter o plano cruzado, manter o congelamento. Quer dizer que se depois das eleições houver o descongelamento, o senhor vai ser oposição a isso? Não tenho nenhuma dúvida. É um compromisso, mas não vai acontecer. Mas, de qualquer forma, se acontecer, seria oposição. Vamos voltar a falar de campanha. O candidato do PTB, Antônio Hermílio de Moraes, diz que a eleição vai para o inferno. Em que momento, senhor Orestes Quercia, o senhor quis mandar tudo para o inferno? Em nenhum momento. Todo mundo sabe o que eu sofri nessa campanha, o que eu sofro nessa campanha. Eu já disse aqui das calúnias, das infâmias, as pressões destes chamados órgãos da grande imprensa. Todo mundo acompanhou o que eu sofri para estarmos aqui e firmes, e muito firmes, felizmente. E eu nunca pensei em mandar ninguém para o inferno, nem as eleições. Por quê? Porque as eleições são um exercício democrático, são fundamentais para a nova república. Elas significam a possibilidade do povo se aperfeiçoar na possibilidade de escolher, de decidir. Democracia é isso. Democracia é essa coisa toda. Democracia é a liberdade. Liberdade é o vento, é a onda do mar, isto é, ninguém segura. A liberdade é isso, e nós temos que conviver com isso. E a eleição significa essa possibilidade de escolha, essa possibilidade de divergência, e a gente tem que se submeter a isso. Se o senhor perder a eleição, eu sei que o senhor não gosta de admitir essa hipótese, o senhor continua na política? Bom, eu não penso, me perdoe, nessa hipótese. É evidente que tudo pode acontecer, o futuro a Deus pertence, né? De qualquer forma, o nosso propósito, e isso eu levo muito em conta dentro do meu sentimento, é ganhar as eleições. Eu tenho muito a dar por este Estado e para este Estado e para esse país, em termos de lutar pelos trabalhadores. Nós nunca defendemos os ricos, os grandes interesses. Eu não tenho compromisso com nenhum grupo econômico. Tenho compromisso político com o meu partido, e o meu compromisso é com você que está me ouvindo, com o trabalhador, com o pequeno empresário, pequeno agricultor, com a dona de casa, com o negro, com a mulher, com o jovem. O meu compromisso é com vocês. O meu compromisso é com o povo. E, nesse sentido, vou levar até o fim o nosso compromisso. Muito obrigada, vice-governador. Eu que agradeço. Senadores Constituintes. Nós conversamos muitas vezes sobre a nova Constituição, o Brasil do futuro, o Brasil que vai entrar no próximo século vestido com outra roupagem, democrática, de luta para acabar com a pobreza, enfim, um Brasil mais humano e, ao mesmo tempo, mais gostoso de ser vivido. Pois bem, nesta hora, que nós estamos quase no momento do voto, é preciso que cada eleitor pense. O que ele espera do Constituinte? Do homem que vai estar lá escrevendo a nova Constituição? É basicamente que ele chegue lá para votar por uma Constituição que assegure liberdade. Liberdade de organização, liberdade de expressão, liberdade nos vários níveis. Por quê? Porque o que o Brasil não quer mais é vestir o jugo, ficar apertado, ser preso por leis que impeçam, que atrapalhem, que não deixem a sociedade andar, que não deixem cada
pedacinho deste país, homens, mulheres, velhos, jovens, trabalhadores, homens de empresa, que eles já sabem o que querem. Então queremos uma liberdade para evitar que haja uma camisa de força que impeça o Brasil de andar para frente. Quércia, governador. O voto vinculado e a fidelidade partidária, que representavam em regime de arbítrio e no bipartidarismo, casuísmos, são, na verdade, medidas perfeitamente defensáveis quando se vive clima de liberdade de organização partidária. Eu os defendo, porque acredito em partidos. Do contrário, mesmo a revelia dos candidatos, criam-se às vezes situações constrangedoras para os mesmos. O meu partido, o PMDB, tem o seu candidato. Ele é o depositário da esperança de Ulisses Guimarães, que ao longo dos últimos 20 anos buscou o resgate da liberdade e da democracia. É o portador da esperança de Tancredo Neves, que, conduzido à presidência da República, foi capaz de devolver a dignidade e a altivez a esse país sem sequer tocar o poder com as mãos. É o portador da esperança de Teotônio Vilela, que foi capaz de abrir as catacumbas onde a violência se escondia à luz do dia e aos olhos do povo brasileiro. É portador da esperança de Franco Montoro, que derramou na Praça da Sé a epopeia das diretas já, que deu início à construção da nova república. O meu candidato, o candidato do PMDB, chama-se Orestes Quércia. Vote nele a 15 de novembro. Quércia, governador. No dia de hoje, em que cada um de nós, no seio da família, pais, esposos, filhos, irmãos, pensamos em nossos entes queridos, eu quero dizer uma palavra de evocação a grandes figuras da nacionalidade. Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, João Goulart, Tancredo Neves. Cada um deles a seu tempo, com as características que lhe foram próprias e as contingências históricas que os envolveram, contribuíram enormemente para o avanço democrático em nosso país. Não a democracia vista em seu aspecto formal, que se esgota numa eleição, mas a democracia mais profunda, que supõe as transformações sociais que vão garantir a todos os cidadãos os direitos da igualdade. Relembrando-os hoje, eu faço um pouco de história. A história que nos ensina, a história que nos permite avançar, que nos permite crescer como povo. É pensando neles, projetando na democracia do amanhã que nós queremos, que eu ouso esperar que as eleições de novembro, retemperadas pela participação do povo cada vez maior, nos dê aquela grandeza de país que essas figuras do passado sonharam e que hoje nós queremos construir. Amigo, veja como votar certo! Para governador, faça um X no número 15, Orestes Quércia, pelo PEN de São Paulo. Para senador, vote nos dois candidatos do PMDB, Mário Covas, 151, e Fernando Henrique Cardoso, 152. Para deputado federal, escolha o seu candidato do PMDB. Escreva aqui o nome dele e aqui o número dele. Se não se lembrar, vote na legenda. Faça um X no quadrinho do PMDB. Para deputado estadual, escolha o seu candidato do PMDB. Escreva aqui o nome dele e aqui o número dele. Se você não se lembrar, faça um X no quadrinho do PMDB. Vote por um tempo bom para o nosso povo. Vote em Quércia, vote PMDB e durma tranquilo.
Quércia, 15, governador. 3 de novembro. Faz exatamente 40 anos que a mulher brasileira conquistou o direito de votar. É muito importante relembrar este fato porque a mulher continua no seu esforço em favor da igualdade de direitos e de oportunidades com os homens. Isto é muito importante aqui em São Paulo porque nós temos aqui uma pesquisa que demonstra que para um mesmo tipo de trabalho as mulheres são discriminadas, recebem menos salários do que os homens. Isso ficou comprovado numa pesquisa recente feita pelo IBGE. Vejamos aqui nessa manchete do Globo do Rio. Mulher ganha 3,5 vezes menos do que o homem. O IBGE demonstrou isso. Nós lemos, há muito tempo atrás, um trabalho mandado fazer pelo Congresso americano, e esse trabalho demonstra que as mulheres têm a mesma condição do que o homem para exercer cargos de muita responsabilidade, de chefia, de comando. E, em alguns casos, elas têm mais condições ainda do que os homens. E tudo isso somado faz com que nós tenhamos dentro do nosso espírito aumentada aquela intenção de fazer com que as mulheres no nosso governo tenham maior participação. Nos ajudem a construir um grande governo para que nós possamos ajudar esse país a ir mais para frente. Deputados estaduais. Se o homem derrotou o diabo, sabe com que arma? Com esta. Maluf transformou a rosa em símbolo de escândalos. Toneladas de rosas, pratarias e hospedagens de luxo foram presenteadas por ele a seus amigos. Quem pagou tudo isso? Você. O gasto foi feito com dinheiro público. Eu o processei e ele foi condenado. O governo do PMDB, isto não acontece. Uma lei de minha autoria criou uma comissão de deputados que fiscaliza o uso dos recursos públicos. O seu dinheiro agora tem segurança. 15.202 com Quércia para estadual. Macris, o homem que derrotou Maluf. Quércia, governador. Sou Luiz Máximo, promotor de justiça e professor de direito penal. Deputado estadual desde 1979, fui o líder do PMDB por 4 anos consecutivos. Como secretário do Trabalho do governo Montoro, procurei tornar efetiva a política de valorização do trabalho e do trabalhador, dinamizando a fiscalização das condições de segurança e higiene do trabalho. Pretendo, junto com você, escrever com seriedade a futura Constituição do Estado de São Paulo. Quércia, governador. Quércia, governador. Sou deputado estadual, candidato à reeleição, porque acredito que a luta pela reforma agrária, como iniciamos no Pontal do Paranapanema, na bem-sucedida experiência na Gleba 15 de novembro, onde centenas de famílias foram assentadas e outras milhares lutam por um pedaço de terra, é essencial para dar um trabalho digno e justo ao homem do campo, baratear o preço dos gêneros alimentícios nas cidades, combater o desemprego e a inflação. Com Quércia, governador, eu e você vamos levar essa luta até o fim. A voz do povo. O senhor tá esperando quem aí? Estou esperando o Orestes Quércia. Por quê? Conhecer ele pessoalmente. O que o senhor acha dele? É um cara muito bacana, né? Eu não conheço ele pessoalmente ainda, quero conhecer ele hoje. Lá em casa é todo mundo, rapaz. Só não vota os gatos porque não é possível. Lá em casa é a raça inteira. Eu não voto. E se votasse? É, nele. O senhor vota em quem? Quércia. Por quê? Quércia? Eu voto em gente pobre, não quero votar em capitalista. Campanha do Tostão contra o Milhão. Quércia, 15, governador. Programa de governo. Eu já falei para vocês que um dos problemas sérios que nós temos aqui em São Paulo é o problema das crianças deficientes e a escola para essas crianças deficientes. Eu vim aqui com a minha mulher Alaide visitar no bairro de Santana a escola de 1º grau Buenos Aires. A escola atende um total de 128 deficientes físicos, mentais, auditivos e visuais, em convênio com a Associação de Assistência à Criança Defeituosa, que é responsável pela equipe especializada. O governo do estado mantém 982 salas de aula como esta, com unidades especiais para os deficientes, em 283 municípios. Ao todo, são atendidos mais de 20 mil deficientes que não têm acesso ao ensino especializado particular. O governo do PMDB foi pioneiro na criação de cursos profissionalizantes para deficientes, em convênios com instituições privadas. É importante que esta faixa da população também tenha acesso ao ensino público, para mais tarde poder se integrar à sociedade.
nas minhas andanças, eu tenho ouvido muita coisa a respeito. Muitas mães que se preocupam pelo fato de não terem vagas para os seus filhos deficientes. É um compromisso que nós já falamos a respeito dele e que eu quero reiterar aqui perante a população de São Paulo, de ir mais fundo, investindo muito mais nessa experiência muito importante. Amigo, veja como votar certo! Para governador, faça um X no número 15, Orestes Quércia, pelo bem de São Paulo. Para senador, vote nos 2 candidatos do PMDB, Mário Covas, 151, e Fernando Henrique Cardoso, 152. Para deputado federal, escolha o seu candidato do PMDB. Escreva aqui o nome dele e aqui o número dele. Se não se lembrar, vote na legenda. Faça um X no quadrinho do PMDB. Para deputado estadual, escolha o seu candidato do PMDB. Escreva aqui o nome dele e aqui o número dele. Se você não se lembrar, faça um X no quadrinho do PMDB. Vote por um tempo bom para o nosso povo. Vote em Quércia, vote PMDB e durma tranquilo. Senadores Constituintes. A carta veio de Jales, subscrita por 38 alunos da 8ª série, portanto, crianças de 14 anos, da Escola de Educação de 1º e 2º graus, Dr. Eufli Jales. E reproduz, conforme diz, uma cópia de um trabalho sobre salário mínimo. Tomaram, através de consultas com suas mães, suas professoras, as serventes da escola, as bancárias, etc., aquilo que tradicionalmente uma família de 5 pessoas consome em termos de alimentos. Somar a isso uma importância para aluguel, uma importância para água, uma importância para luz, outra importância para vestuário, e concluíram que o salário mínimo para satisfação de uma família de 5 pessoas não poderia ser inferior a 2.000 cruzados. Não se trata de um estudo de entidade de trabalhadores, mas de crianças recém-alertadas para a realidade da vida. Em seguida, alertam a Vossa Senhoria que o barril de pólvora está prestes a explodir. Por isso, pedimos encarecidamente a todos os senhores responsáveis pela condução dos destinos de nossa pátria para que tomem medidas enérgicas já para solucionar esta grave distorção social. E que na próxima Constituição seja assegurado ao trabalhador um salário mínimo que lhe dê condições de vida mais digna, mais humana, característica de países cristãos. Esta a contribuição que pretendem dar à Constituinte. É terrível que crianças de 14 anos sejam convocadas tão cedo à apreciação de uma realidade deste tipo. Mas, por outro lado, que esperança no futuro de um país em que crianças de 14 anos podem se preocupar com um problema dessa dimensão. Quércia, 15, governador. Está chegando a hora de eleger Quércia governador de São Paulo. E por onde ele passa, é assim que o povo recebe, como em Votuporanga. Quércia em Jales. Quércia em Santos. Quércia em Santa Fé do Sul. E Quércia em Fernandópolis. Quércia, 15, governador. Mais um encontro marcado de Quércia com você nesta terça-feira. Às 4h, o primeiro comício em Cruzeiro, na Praça 9 de Julho. Às 5h30 é a vez de Lorena, comício na Praça Padre Reinaldim. Às 6h30, mais um comício em Guaratinguetá, na Praça Conselheiro Rodrigues Alves. Às 7h30, o comício é em Pindamonhangaba, na Praça Monsenhor Marcondes. E encerrando o encontro marcado desta terça-feira, comício em Taubaté, às 9h, na Praça do Fórum. Deputados Constituintes. O momento é de seriedade. É a Constituinte. Vamos dar força à Câmara dos Deputados para que ela possa interferir na nomeação dos ministros e, se necessário, que os demita.
Vamos fazer com que as entidades de classe e os sindicatos possam apresentar projetos de lei. É você legislando. Vamos fazer com que setores da sociedade possam interferir na execução dos planos de governo. Nos planos de governo sobre educação deve falar o educador. Nos planos sobre agricultura deve falar o lavrador. É a nova política que se fará com dignidade e participação. Quércia, governador. Estou aqui na Delegacia de Defesa da Mulher, uma das minhas principais criações como secretário da Segurança Pública, ao lado dos conselhos comunitários e da Operação Polo. Na Constituinte, pretendo sustentar a tese da manutenção das polícias militares, tal como se acham estruturadas, e a previsão constitucional nacional das polícias civis. Sendo professor de Direito Constitucional nos cursos de graduação e pós-graduação da PUC de São Paulo e tendo prestado serviços como Procurador-Geral do Estado neste governo e secretário da Segurança, apresento-me como candidato a deputado federal constituinte com Quércia para governador. Quércia, governador. Fernando Gasparian sempre foi um homem de luta. É um dever de todos nós fazermos com que o Fernando seja deputado federal por São Paulo. Gasparian foi, na época mais difícil do autoritarismo, o empresário que não se mancomunou com o autoritarismo. Já era um Gasparian generoso, dedicado, entregue à causa pública. O plano cruzado acabou com a recessão, o desemprego e a inflação. O povo está vivendo melhor. Mas esta política contraria os interesses de poderosos grupos econômicos. Eles querem destruí-la para voltarem ao passado e enriquecerem com a especulação. Para isso, sonegam mercadorias, cobram ágios, elevam juros. Agora, financiam candidatos tentando derrotar o PMDB e as mudanças. Esta não é a foto de um encontro casual, como a foto que Antônio Hermílio anda mostrando. Esta foto é o retrato de uma reunião de negócios. De um lado, o milionário mau patrão Antônio Hermílio. De outro lado, o milionário mau governador Paulo Maluf. E o que é que eles estão negociando? Porque ele queria a posse de 2 usinas hidroelétricas do governo do estado de São Paulo para si. Simplesmente o mau patrão quer para si 2 usinas hidrelétricas. Usinas que são do governo e que, portanto, são do povo. Mas mau patrão e mau governador se entendem quando tratam de lotear entre si os bens do povo e o povo que se dane. Mas quando o mau patrão e o mau governador têm os seus interesses contrariados, acabam falando as verdades um do outro. Portanto, você é um incoerente quando você prega a política, você é incoerente quando você se rastejou por Jânio Quadros e você era incoerente quando você frequentava o Palácio dos Bandeirantes como colaborador. Eu nunca frequentei o seu palácio. O senhor é um grande mentiroso e é conhecido, o senhor é conhecido como mentiroso. Que coisa, que baixo nível, coisa de maus patrões. Farinhas do mesmo saco. Não, não, não e não, pra farinha do mesmo saco. Velho São Paulo. Ao ler o jornal Estado de São Paulo de domingo, deparei-me em primeira página com uma manchete escandalosa, na qual se buscava agredir, ferir, caluniar ao nosso candidato ao governo de São Paulo. Acorri buscando ler a matéria. Nada que permitisse realmente justificar a matéria infamante estampada na manchete. Folhei o jornal e encontro, relativa a mim, uma outra manchete, que o Almino não havia dito tudo a respeito do Mugigate. Deixemos de lado a matéria em si própria. O que foi o Mugigate? Uma tentativa de extorsão por parte de um ex-deputado, o senhor Jacó Lopes, em relação a uma empresa de transporte coletivo que servia a região de Mogi e São Paulo, a Mogi das Cruzes S.A. No instante em que eu tomei conhecimento dos fatos, eu, em pleno domingo, não numa segunda como deforma o Estado de São Paulo, convoquei a imprensa em entrevista coletiva, no meu gabinete de secretário de Estado, e denunciei os fatos. Eu pedi de imediato ao governador de São Paulo
que instaurasse inquérito na Polícia do Estado. Eu me ofereci a ir à Polícia Federal prestar esclarecimentos. E eu reclamei da Assembleia Legislativa que me ouvisse para que eu prestasse perante os representantes do povo o depoimento que eu devia. Qual foi a consequência disto tudo? Primeiro, a Assembleia Legislativa cassou o mandato do deputado Jacó Lopes. É o único fato na história da Assembleia Legislativa de São Paulo que ela própria tem assumido a tarefa ética de expelir do corpo de seus membros aquele que desonrava o mandato do povo. Segundo, ao nível do partido, do PMDB, este cidadão foi expulso ao nível estadual e ao nível federal. Terceiro, ao nível criminal, processou-se o inquérito policial, houve o processo judicial criminal e ele terminou sendo condenado a 1 ano e meio de prisão. Só não está na cadeia porque é réu primário. Logo, de maneira abundante, ficou amplamente demonstrado perante a sociedade de São Paulo que o secretário dos Negócios Metropolitanos, eu próprio, havia tido um comportamento rigorosamente exemplar em tudo isto. O Estado de São Paulo sabe disto, tem o dever de saber disto, porque é um órgão de informação da opinião pública. Entretanto, busca agora valer-se de um depoimento de uma figura marginal da vida pública de São Paulo para ferir minha honra. O Estado de São Paulo desserve o avanço democrático em nosso Estado. É lamentável que isto ocorra. Eu sou um cidadão que não tenho de mim, no meu patrimônio, senão a minha própria honra. A honra que herdei de meu pai. A honra que herdei de meus avós. A honra que eu quero transferir aos meus filhos. Eu tenho certeza, se é que posso ter certeza, que lá na cova, o seu Júlio de Mesquita deve ter vergonha do seu Júlio de Mesquita Neto. Programa de Governo. Aumentar a produção de alimentos. Esta é uma das prioridades do nosso governo, já iniciada no atual governo do PMDB. O escoamento da produção é uma das maiores dificuldades que os produtores enfrentam. Por isso, o PMDB escolheu um caminho, o da multiplicação das estradas vicinais. Até março do ano que vem, serão 4.000 quilômetros construídos. Esta estrada, por exemplo, vai ligar a rodovia SP-250 ao bairro Verava, na cidade de Ibiúna. Daqui saem 40% da produção agrícola que é vendida na CEAGESP de São Paulo. Ninguém melhor que o próprio agricultor para falar da importância dessas estradas. O morador da região aqui foi muito bem canalizado o serviço aqui, não? Ficou muito bom para a idade, porque esses 3 anos não tinha estrada. Dizia que nós carregar o carro tinha que puxar com os tratores, não tinha caminho. De 3 anos para cá, que entrou o Zezito, dizia que melhorou dia com a noite o caminho, e quando está muito melhor a estrada, bastante, do tempo que ele entrou. Não? E agora está melhorando muito mais, porque esses caminhos que estão fazendo agora aqui, está ficando muito bom para o município inteiro de Ibiúna. Os 4.000 quilômetros referidos de estradas vicinais são todas essas faixas cor de laranja que você vê aqui do nosso estado. Cada uma delas significa uma veia por onde escoa o sangue da produção agrícola de São Paulo. Eu tenho dito aqui que nós vamos duplicar diversas estradas, mas quero que fique bem claro que nós continuaremos este grande esforço em favor das estradas vicinais, porque isso será fundamental no nosso plano de industrialização do interior. Quércia, 15, governador.